Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. O Brasil superou neste sábado a marca de 100 mil mortes por Covid-19. O Conselho Nacional de Educação decidiu nesta terça-feira estender a permissão para as aulas à distância até o fim de 2021. Muitas crianças e adolescentes têm sentido dificuldades para se adaptar ao ensino à distância. O Pantanal Mato-Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. E com a pandemia, itens básicos de consumo em todo o Brasil tiveram um aumento de preço. Esquece, sua vida normal não vai existir por muito tempo. Não vai ser normal, porque não poderá ser. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação, que é um projeto de extensão do Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Esse projeto foi aprovado no edital interno de projetos de pesquisa e extensão do IFSC Campus São José. E eu sou o Leonardo da Silva, professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na rede federal. E eu sou a Priscila, sou professora de metodologia de ensino e estágio no curso de letras em inglês, também na rede federal. Bom, ao longo de nossos episódios, nós temos falado sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus na educação. Mas há outros dados alarmantes, em especial no ano de 2020, que a gente também precisa destacar. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise ambiental. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre janeiro e agosto deste ano, foram identificados 10.153 focos de queimadas no Pantanal. Além disso, entre agosto de 2019 e julho deste ano, houve alta de 40% no desmatamento em relação aos 12 meses anteriores, também de acordo com o mesmo instituto. E ainda, incêndios aumentaram em 35% nos últimos 3 anos. Bom, e a gente sabe que as queimadas e o desmatamento, eles afetam todo o ecossistema, a fauna, a flora, as populações indígenas e inclusive a vida nas cidades. E uma educação verdadeiramente compromissada com a justiça social, ou seja, preocupada, interessada com a transformação da realidade, precisa abordar questões ambientais como estas. Bom, a gente pode se perguntar como, Então é no intuito de refletir sobre essa perspectiva crítica para a educação ambiental que a gente recebe hoje 2 professoras para discutir esse tema. É a Melina e a Juliana. A Melina Shiba Galvão é nascida em Minas Gerais, mas como ela mesma diz, ela tem os pés no mundo. Ela é movida pela vontade de contribuir para a reconexão da humanidade com o planeta Terra, sonha em construir um novo mundo para todos. Ela é oceanóloga e mestra em educação ambiental, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande. Ela também é educadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, o IFSC, e trabalha no campus de Itajaí. A Melina vem se constituindo como educadora, educanda, com o ensino, pesquisa e extensão com comunidades pesqueiras no sul do Brasil, especialmente trabalhando com a pesca artesanal. A sua área de atuação tem sido promover conexões e sinergias entre a educação ambiental, as relações de gênero na pesca e a oceanografia socioambiental também. Ela já atuou no terceiro setor, como na ONG, no Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, também como professora substituta no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba, e também no setor privado, na Universidade de Uberaba. Melina, é um prazer imenso te receber aqui hoje. Bem-vinda! Oi, Léo. Oi, Priscila. Quero agradecer novamente a participação aqui e dizer que eu estou muito feliz de dialogar com vocês, e contribuir, para que a gente possa repensar essas nossas relações entre sociedade e natureza. Espero que, junto com a Juliana, nós, enquanto convidadas aqui desse podcast, que a gente possa trazer contribuições ricas para a gente pensar essas relações entre sociedade e natureza. Obrigado, Melina.
Contamos também hoje com a presença da Juliana. A Juliana Rezende Torres possui bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em Educação pela mesma universidade e doutorado e pós-doutorado em Educação Científica e Tecnológica, também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Ciências Humanas e Educação e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Ela tem experiência na área de Educação em Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências e biologia, formação inicial e permanente de professores, abordagem temática freiriana, currículo, educação ambiental crítico-transformadora freiriana e educação do campo. Seja bem-vinda, Juliana, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, boa tarde, Léo, boa tarde, Priscila, boa tarde, Melina, e boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu quem agradeço a esse convite, fico imensamente honrada, de fazer parte aí desse podcast e pela oportunidade que vocês estão nos trazendo, a mim e a Melina, para trazermos a visão da educação ambiental crítica para repensar os processos, das relações humanas com a natureza e com a cultura e sociedade. Muito bem, então, muito obrigada pela participação. Eu vou iniciar, então, a nossa conversa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, na verdade. Eu queria começar com uma reflexão sobre a importância da educação ambiental na escola, especificamente. Então, de forma geral, a gente pode dizer que existe uma compreensão, acerca da importância dessas questões ambientais para a escola. A gente tem documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais, que trazem o tema transversal, meio ambiente, para o currículo escolar. Esse é um exemplo, No entanto, a forma como a educação ambiental é abordada nem sempre acontece de uma perspectiva crítica. Então, eu gostaria de iniciar nossa discussão propondo que vocês buscassem definir para os nossos ouvintes o que é uma educação ambiental crítica ou até mesmo crítico-transformadora. Ou melhor, como que o entendimento da pedagogia crítica freiriana pode nos ajudar a trabalhar essas questões ambientais de uma maneira crítica na escola? Então, a gente pode começar com a Juliana e daí a gente segue com a Melina? Sim, tudo bem. Pois então, temos aqui uma questão bastante importante e igualmente complexa, Porque pensar a educação ambiental na escola requer, sim, buscar uma retrospectiva, do movimento ambientalista na sociedade, como que isso repercute na escola. Também repensar o processo de construção das políticas públicas, a exemplo dos PCN, que você acabou de colocar, mediante, por exemplo, a proposição aí dos temas transversais, a exemplo de meio ambiente, e também compreender que a educação ambiental desenvolvida na escola não necessariamente é crítica, Se a gente for pensar a gênese do movimento ambientalista na década de 60, ele teve um percurso basicamente ecologicista, biologizante. Então, ele chega numa perspectiva naturalista de ambiente, na escola. E isso se propaga de tal forma que, de certa forma, acaba sendo uma macro tendência predominante, Então, como que vai se construindo uma outra perspectiva de educação ambiental? Ela, primeiramente, vem sendo chamada de alternativa até ser denominada como crítica, a partir da década de 90, ali na Eco 92, no Rio de Janeiro, naquela conferência. Então, tem todo um processo assim, de disseminação dessa concepção de educação ambiental, no mundo e no Brasil. Aí eu vou pegar, então, 2 autores aqui do Brasil, que eles trazem uma síntese do que eles entendem por essas concepções e visões ou correntes, vertentes de educação ambiental. Eles designam isso como macro tendência político-pedagógicas da educação ambiental. São os autores Layhargues e Lima. Eles escrevem um artigo em 2014 que eles explicitam 3 tendências, 3 macro tendências. São elas, então,
a conservacionista e a pragmática, que eles dizem que são formas de pensar a educação ambiental numa perspectiva conservadora, ou seja, que não questiona o modelo de desenvolvimento social e econômico que está posto em nossa sociedade. Na contramão, entra a proposta de pensar uma educação ambiental crítica, né, que questiona a estrutura social vigente, onde predomina a lógica de mercado. E, portanto, o objetivo é trazer uma dimensão política da questão ambiental para o debate, questionando as desigualdades e as injustiças socioambientais, problematizando também as contradições dos modelos de desenvolvimento e de sociedade. Então, nesse sentido, se a gente tem uma macro tendência crítica, dá para entender que a gente tem algumas correntes aí dentro, como eles próprios colocam, né? Por exemplo, a gente pode dizer que temos uma educação ambiental popular, uma educação ambiental transformadora, uma educação ambiental emancipatória e uma educação ambiental pautada em processos de gestão ambiental. São aqui esses autores trazem para a gente, dentro dessa macro tendência crítica, né? Então, todas elas têm em comum uma perspectiva de revisão crítica dos fundamentos, que proporciona a dominação do ser humano e dos mecanismos de acumulação do capital, buscando enfrentamentos políticos, então, das desigualdades e das injustiças sociais. Então, se a gente for pensar, a vertente de educação ambiental crítica, ela está voltada para repensar o modelo vigente de sociedade, de economia, né, e de relações humanas em que a gente está vivendo, né, em tempos contemporâneos, e como que a gente pode lidar para repensar a transformação da realidade. E aí, como que isso chega na escola, né, que é a pergunta que vocês fizeram. Isso chega na escola de diferentes formas, porque se a gente buscar entender também, a ideia de crítico, ela não é, a ideia de crítico ela não é comum para todas as pessoas, cada uma vai ter uma visão de criticidade, né? Se a gente for pegar do ponto de vista filosófico, a ideia de criticidade que surge lá em Kant, ela vem trazendo várias perspectivas filosóficas de criticidade. E aí, para a gente falar, para eu, né, no caso, falar de uma que eu defendo, eu vou falar de uma educação ambiental crítico-transformadora, que eu estou chamando, entendendo como uma perspectiva de educação ambiental pautada em Paulo Freire. E aí, se eu busco essa relação de Freire com essa perspectiva filosófica, eu vou filiar Freire a uma perspectiva do materialismo histórico dialético, né, que é a filosofia marxista. Então, como que isso chega na escola? Chega através de uma proposta de educação que visa a emancipação dos educandos, a libertação em termos de consciência individual e coletiva, buscando a transformação da realidade concreta a partir de ações locais contextualizadas numa dinâmica macroestrutural, mas que voltam para uma perspectiva de transformação da localidade, né, que seria a ideia de praxis em Freire e também em Marx, né, na perspectiva dialética. Então, é nesse sentido que eu estou entendendo o que é uma educação ambiental crítica e como que, a partir do entendimento dessa pedagogia crítica freiriana, é possível trabalhar questões ambientais de maneira crítica. Eu quero aproveitar essa fala que a Juliana trouxe, né, e pontuar assim que essa definição, né, de educação ambiental crítica, como ela propõe, como ela trouxe e apresentou, é bem importante, né, para demarcar esse lugar de onde cada educador, cada educadora vai falar, né. A Isabel Carvalho fala que a educação ambiental é esse campo em disputa, é um grande guarda-chuva, né, que a Juliana já apresentou muito bem, em que tudo cabe. E é importante que a gente esteja atento, né, senão a gente tende a achar que as questões ambientais pautadas, especialmente para quem talvez não esteja nesse debate, são as mesmas defendidas pela mineradora XXX e as denunciadas por movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou pelo Movimento Nacional dos Pescadores e Pescadoras, ou por povos indígenas, por exemplo, Yanomamis, né? Eu acho bem importante que a gente traga essa denúncia freiriana da educação bancária
para nos ajudar a trabalhar na escola as questões ambientais de forma crítica. E uma perspectiva bancária, conservadora, né? Eu posso centrar a minha educação ambiental no indivíduo, na transmissão de conteúdos sustentáveis, para induzir uma mudança de comportamento. Quase um termo que a Paula Briguer usa, que é o adestramento ambiental, né? Então, trabalhar as questões ambientais dessa perspectiva, né, do mito da sustentabilidade, como a Ailton Krenak também denuncia, é quase como uma maquiagem, porque ela não mexe naquele cerne da crise ambiental que a gente está vivendo. A gente não mexe naqueles paradigmas que sustentam esse modelo de sociedade que está falido, né? Que se baseia nessa humanidade, entre aspas, né? Essa humanidade dona do mundo, opressora, que devora esse mundo, né? Uma humanidade que adora o progresso, que adora o consumo, que adora a competição, a produção, essa mercantilização da vida. E a perspectiva crítica, né? A educação ambiental crítica, ela pauta esse movimento educativo, né? Que o educando, a educanda, eles passem a questionar essa humanidade, entre aspas, opressora, né? Desenvolvam essa capacidade de leitura dessas relações entre sociedade e natureza, né? Não é essa perspectiva ecologizante apenas, descolonizando os pensamentos e os nossos modos de vida, né? E como a Juliana pontuou, é um ato político, né? Em que esse ser humano, esse indivíduo, que faz parte dessa sociedade e que, para a grande maioria de nós, né, que esse ser humano, né, que a maior parte de nós, né, ele não faz parte desse seleto grupo dessas grandes corporações que mandam no mundo, né? Então, que esses indivíduos, essas pessoas possam se conscientizando a educação ambiental crítica a partir da perspectiva que eu trago e de onde eu falo, com as comunidades, né? Que a gente vá se conscientizando sobre esse lugar e sobre o nosso papel no mundo, à medida que a gente identifica, problematiza e age, né? Diante desses conflitos ambientais, né? É bem importante também essa ética ambiental, que a Juliana também pontuou, né? Qual ética é essa? A ética da justiça ambiental. Porque a gente já parte da premissa de que esses problemas ambientais, eles não atingem todas as pessoas da mesma forma. A gente não está todo mundo no mesmo barco, né? E centra bem forte nessa descolonização desse paradigma, dessa forma de ser e de existir no mundo que destrói a vida, né? Parte dessa ética movida pela justiça ambiental para balizar as decisões que a gente vai tomar enquanto sociedade, seja na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso bairro, né? Ou numa perspectiva mais global, e vai reorientar também as nossas formas de ser e de estar, de se relacionar com esse ambiente. Legal, acho que pensado nessa questão conceitual, né? Eu quero agora talvez fazer um movimento de tentar pensar isso na prática e na escola, né? Pensando muito nos professores que nos ouvem. Então, Melina, eu queria te perguntar, pensando bastante na tua experiência, né, como professora do ensino básico, técnico e tecnológico, você trabalha no nível médio, no nível técnico, mas também na pós-graduação, trabalha na formação de profissionais técnicos na área de recursos pesqueiros, pescadores profissionais, e também na formação de professores de diversas áreas, né? Professores que lecionam diferentes unidades curriculares. No entanto, é muito comum que a gente associe a educação ambiental a disciplinas específicas. A gente pensa em ciências, a gente pensa em biologia, né? E aí eu queria saber como que você vê isso, né? Como que você acha que esse entendimento da educação ambiental crítica pode contribuir com as diferentes unidades curriculares, né? Com o trabalho, com o fazer pedagógico dos professores das diversas áreas, né? E, se possível, se você puder fazer referência, né, a exemplos da sua prática, pode ficar bem à vontade. Ok. Eu acho bem importante a gente retirar esse mito, né, de que a educação ambiental ela deve fazer parte de uma disciplina, especialmente das disciplinas de ciências e de biologia, né? Na verdade, falar de educação ambiental numa perspectiva crítica é problematizar a vida, problematizar o cotidiano, a partir, né, do local onde cada sujeito está. O Mujica, ele adverte para que a gente reflita sobre essa
humanidade, esse modelo de paradigma que nos vendem, que nos colocam, e o quanto a gente está substituindo, né, essa nossa experiência de cidadãos por uma experiência de estar no mundo como consumidores, né? E ainda nos vendem a ideia de consumidores preferenciais, né, com cartão Gold e camarote. Então, a educação ambiental crítica na escola, ela deve buscar essa ação em que o sujeito, né, se emancipe, essa ação transformadora através da praxis, como também já pontuou aqui a Juliana, né? E eu acredito muito, assim, eu tenho na minha prática como professora, né, de pesca, criando experiências coletivas de cuidado com a terra. Eu acho que como a relação sociedade e natureza é a base da nossa Constituição com os outros e com o mundo, ela é transversal e está presente em todas as unidades curriculares, né? Então, fomentar experiências educativas que reestabeleçam esse contato e esse respeito, né, com a terra, no meu caso, no meu lugar, assim, onde eu atuo especialmente com os oceanos, é fundamental, né? E questionar totalmente essa noção da humanidade, entre aspas, humanidade para alguns, que o Mujica traz, que o Ailton Krenak apontam, no cotidiano, diariamente, né? Quando a gente dialoga, né, traz essas outras cosmovisões desses povos à margem, né? Pescadores tradicionais, quilombolas, povos indígenas, né? Em vários grupos sociais eles usam o termo Pachamama, o termo Mãe Terra, e isso de uma perspectiva, às vezes pode soar um pouco ingênuo, ou não tanto crítico ou científico, né? E eu acho que a gente pode trazer esse destaque, eu acredito muito nisso, para a gente rebater e desconstruir essa ideia da humanidade que devora a Terra, né? E ampliar urgentemente essa noção de humanidade, incluindo esses povos, né? Como é que a gente vai construindo e vai desenvolvendo experiências educativas, né, de educação ambiental crítica, que inclua e dialogue com esses povos que estão na margem, né? Seja na cidade, seja nas aldeias, incluindo, inclusive, a cosmovisão indígena, ela traz muito isso, né? Incluindo para esse nosso conceito de humanidade, inclusive os outros animais, a floresta, a montanha, o oceano, né? Esse planeta Terra como essa entidade viva, né? E maravilhosa, né? Para a gente desconstruir a ideia de que a vida é útil, né? Como bem nos aponta o Ailton Krenak. Então, a educação ambiental crítica, para mim, ela no espaço escolar, é descolonizar o nosso pensamento e esse nosso modo de pisar no mundo, para que a gente possa celebrar a vida como um dom, né? Como uma dança cósmica, como pontuou Krenak. Ainda mais em tempos tão difíceis como esses que a gente tá vivendo, né? Então, nos processos das diferentes disciplinas, a gente pode fomentar essas experiências coletivas, críticas, de cuidado com a terra, problematizando, né? Problematizando como esse nosso modo de vida se relaciona com os oceanos, por exemplo. O que a gente tem feito lá, né? A gente pode, vou pegar exemplos bem gerais, tá? A gente pode, do ponto de vista da matemática, refletir sobre quantas espécies de pescado a gente se alimenta. Desse número, quais que são essas espécies? Quanto custa consumir pescado, né? Que é vendido como um alimento sustentável, saudável. Quanto custa para isso? Quem tem acesso? Ou melhor, quem pode pagar por um camarão na moranga, por um sushi de atum ou de salmão, né? Questionar essas desigualdades sociais e a distribuição de alimento, né? E uma aula de educação física na praia, a gente tem explorado, né? Essa corporeidade, esse corpo que olha, vê, sente o mar e os outros seres vivos que habitam ali também, né? A gente pode problematizar a história da pesca, como a história da pesca vem sendo construída no estado de Santa Catarina e no Brasil, né? O quanto tem dessa origem histórica e cultural dos povos, das populações nativas, quanto também tem dos colonizadores, para ler esse mundo e refletir sobre como a gente valoriza ou como a gente desvaloriza essa cultura caiçara, o modo de vida peixeiro, no caso de Itajaí, né, onde eu trabalho, ou o Manezinho da Ilha, em Floripa, né? E a gente pode trazer essa vida cotidiana para as aulas de história, para as artes, para as linguagens, por exemplo, ou que seria melhor, né, levar, né, as aulas para dialogar com essa vida cotidiana, né? A gente pode trazer os conflitos ambientais de como essas dinâmicas urbanas desse modelo de humanidade, entre aspas,
que devora a vida ocupa o território e altera a paisagem, que são conceitos tão importantes para a disciplina de geografia, né? Levar a sala de aula para questionar a realidade de mercantilização da vida, né? Qual o valor que tem uma restinga, um manguezal? Qual a utilidade real da construção de portos, resorts, condomínios de luxo, estradas, usinas hidrelétricas, projetos de mineração, pastagens de gado, né? Para quem é tudo isso? Como essa forma de tratar o planeta Terra, nessa entidade, como uma empresa, né, que pode ser gerenciada, provoca a expulsão de povos e de comunidades que são mais vulneráveis, como populações tradicionais que vivem da pesca, por exemplo, há gerações, né? Ou povos indígenas, povos quilombolas. Eu acho que esse é o caminho um pouco que eu tenho explorado, assim, para a gente dialogar. Acho que é bem importante deixar bem claro, como a Melina já colocou, que a educação ambiental, ela tem uma dimensão interdisciplinar, né? E transversal. Então, ela perpassa por todas as disciplinas do currículo e por todas as séries também, né? E todas as áreas são áreas correlacionadas para trabalhar as questões ambientais. E não só ciências e biologia ou geografia, como muitas pessoas entendem, né, que são conteúdos dessas 3 áreas. Posto isto, e também em torno da fala da Melina, do que a gente pode problematizar quando a gente está pensando uma educação ambiental crítica, a minha ideia é trazer um pouco desse pano de fundo daquilo que a gente está falando, chamando de educação ambiental crítico transformadora na perspectiva freiriana, né? O Paulo Freire, ele traz na sua concepção de educação libertadora a ideia de tema gerador, né? E o tema gerador, o que ele representa? A própria síntese, né, das contradições das contradições sociais. Se a gente for trazer para a dimensão da educação ambiental, eu diria que o tema gerador na educação ambiental, ele representa essa síntese das contradições socioambientais. Então, é muito diferente de você chegar numa sala de aula para o seu aluno, na disciplina de ciências ou geografia, ou história ou matemática, e trazer um ponto específico do currículo que você tem que abordar ali naquela aula e fazer uma ou outra relação com uma questão ambiental. Então, percebe que o ponto de entrada é o currículo oficial. A perspectiva do tema gerador é o contrário, você vai trazer da realidade dos educandos, mediante um processo investigativo dessa realidade, essas contradições socioambientais. E a partir dali começar a problematizar com eles como que eles se percebem nesse contexto, como que eles se sentem, quais as relações travadas dessa realidade local com a realidade macroestrutural, né? Que aí serve bem de exemplo todos esses exemplos que a Melina trouxe nas diferentes áreas, né? Mas se você tem um tema em comum que você pode trazer para problematizar nas diferentes disciplinas, você acaba fazendo esse trabalho interdisciplinar a partir de um tema. Mas é qualquer tema? Um tema do currículo pré-estabelecido? Não. É um tema que foi trazido, investigado, explicitado a partir de um processo investigativo com a realidade daqueles alunos. Então, Freire nos ajuda a pensar essa educação ambiental crítica nesse viés de pensar essas contradições socioambientais para a área da educação ambiental crítica. Então, acho que isso vai muito ao encontro da fala da Melina e era isso que eu queria trazer assim como um gancho, né, para dizer que a gente está bem em sintonia. Eu acho bem importante tanto a fala da Melina quanto essa adição que a Juliana colocou agora, porque uma coisa muito comum que acontece quando as pessoas ouvem a ideia de educação crítica, né, independente da disciplina, é relacionar o ensino crítico achando que é simplesmente você discutir um tema que seja controverso, né? Então, pensando assim na questão da educação ambiental, se eu falar de educação ambiental na minha aula, pronto, eu estou sendo crítico. Sendo que, na verdade, a educação crítica ela perpassa pela promoção da justiça social, né?
O objetivo do professor, desse educador, é questionar realmente o status quo dessa forma transformar, né, essa sociedade que a gente vive. Então, vai muito além, né, dessa questão do que vai ser falado. E aí o que a Juliana traz, falando dessa questão do tema gerador, é diferente da gente pensar no tema como, é qualquer tema que seja controverso. Não é o tema que é crítico, é a perspectiva que você está adotando sobre o assunto que está sendo discutido, né? E aí, o tema gerador proposto pelo Freire vem no sentido de você partir da realidade do aluno, como a Juliana bem coloca, né? De você buscar algo que para o aluno faz sentido. E aí, partindo deste tema gerador, partindo do local, da realidade deste aluno, você tentar compreender essas relações no mundo, como as coisas se concretizam dentro da nossa sociedade, né? Então, eu queria pegar esse gancho e fazer uma pergunta especificamente para a Juliana, para que a Juliana explore um pouco mais esse assunto, essa ideia do tema gerador e como ele tem a ver com a realidade do estudante. Então, é importante a gente lembrar que um dos princípios da pedagogia crítica diz respeito a você partir do contexto do aluno, né? Esse conhecimento que está sendo construído, ele é construído de maneira significativa, né? Porque ele faz parte, o aluno ele consegue se identificar nesse tema e, ao mesmo tempo, ele tem mais chances de gerar ação. Ou seja, você não fica só na reflexão, você também busca formas de transformar a sociedade, né? Com o foco na justiça social. E muitas vezes o que acontece, a gente já comentou isso, né? Quando a gente trabalha com questões ambientais em sala de aula, a gente acha assim que essa proposta se resume a apresentar a importância da ideia do cada um faz sua parte, vamos reciclar, temos que preservar o ambiente, plantar árvores, o que são aspectos de fato importantes, mas mesmo essas ações tendo de fato um papel importante no cuidado com o ambiente, uma perspectiva crítica ela vai englobar também uma crítica às forças estruturantes e a esses sistemas, né, que geram relações insustentáveis para o meio ambiente. Então, uma perspectiva vai propor que você vá além do fazer a minha parte, né, que é até uma perspectiva bastante neoliberal e meritocrática, né? Então, você vai além desse fazer a minha parte, você passa a questionar o status quo, questionar por que estamos do jeito que estamos, né? E, com base nisso, pensar em alternativas que vão transformar, então, essa realidade. Então, eu queria ouvir da Juliana, nesse sentido, como que a gente pode, então, Juliana, de fato, na prática e de fato, assim, de uma maneira mais, com mais detalhes, né? Como que a gente pode trabalhar a educação ambiental que seja conectada à realidade dos alunos, tanto em contextos urbanos quanto não urbanos? E também queria ouvir um pouquinho mais de você sobre como que você percebe, né, essa possibilidade de você trabalhar com a realidade local e isso ajudar a promover o desenvolvimento de uma consciência crítica ambiental, transpondo assim aquela ideia, aquele lugar comum de uma educação ambiental que não é crítica. Sim. Nos traz, né, uma reflexão em torno daquilo que a gente está acostumado a entender, eu digo no sentido hegemônico, né, em termos de paradigma hegemônico, o que seja a educação ambiental. Então, se eu abordo, né, reciclagem, preservação ambiental, plantio de árvores e tal, é como se eu já estivesse trabalhando a educação ambiental na sala de aula. Não que você não esteja, você está, mas em qual perspectiva? Talvez uma perspectiva conservacionista ou pragmática. Mas eu posso usar essas mesmas questões para pensar uma perspectiva crítica de educação ambiental? Posso, mas qual perspectiva crítica? Aquela de viés fenomenológico, hermenêutico, marxista, e aí mesmo dentro das perspectivas marxistas, né, se eu pego lá a pedagogia do Saviani ou a pedagogia libertadora ou um viés do anarquismo, enfim, tem várias frentes de trabalho. Então, deixa claro que eu pelo menos estou falando aqui de um viés freiriano, e aí defendendo a possibilidade de, a partir de pensar uma educação ambiental crítica, trazer Freire para essa reflexão. E essa concepção de educação freiriana para pensar a educação ambiental crítica, né? Propondo, inclusive, o trabalho através dos temas geradores.
E aí, como que você trabalha esses temas geradores num contexto escolar, dentro de uma perspectiva de pensar a interdisciplinaridade das áreas, né, dos currículos, né, de todas as áreas curriculares, de pensar a transversalidade da questão ambiental, transformação dessa realidade local, tendo em vista a macroestrutura. Então, transformar pensamentos, né? Como a educação transforma as pessoas e são as pessoas quem transformam a realidade, né? O mundo em que ela vive. Então, a educação como um meio de transformação, né? Dessa realidade. E aí, assim, trazendo isso para a prática, né? A gente parte de um processo investigativo na escola com esses alunos, perguntando para eles como que eles percebem esse meio ambiente, né? Quais são essas relações deles, né, com a natureza próxima, com as pessoas, quais as percepções que eles têm sobre a vida em sociedade. Então, ao problematizá-los sobre as relações sociedade, natureza e cultura, você acaba por trazer as visões de mundo deles, né? Tanto educandos quanto educadores das escolas. Pode fazer no geral uma pesquisa com os sujeitos escolares, envolvendo os professores num processo formativo, né? Então, essa que é a ideia. É algo fácil? Não é algo fácil. Algo que demanda uma política pública, talvez municipal, uma parceria aí entre universidade, escola, Secretaria da Educação, enfim. Mas é possível, porque já aconteceram em outros movimentos, então é possível disso continuar acontecendo, né? São movimentos de reorientação curricular, a partir do tema gerador. E aí você envolve esses sujeitos, problematiza, e a partir do que eles trazem, aí sim se selecionam os temas geradores. Então, o tema gerador não é o professor que leva para a sala de aula. Olha, gente, hoje vamos abordar água, hoje vamos abordar lixo, hoje vamos abordar falta de infraestrutura sanitária, por exemplo. Não, né? Então, nós vamos perguntar, problematizar, levantar essas visões de mundo. E a partir das visões de mundo que nós identificamos como contradições sociais, ou seja, como visões de mundo fatalistas ou opressoras naturalizadas, a gente toma isso como um tema gerador. E aí, esse tema gerador, ele é o critério para selecionar os diferentes conhecimentos científicos das áreas. Percebe? Então, o tema gerador, ele representa necessariamente uma contradição socioambiental naquele contexto investigado, e ele serve de critério para levantar os conhecimentos das diferentes áreas e pensar uma programação curricular interdisciplinar a ser levada para a sala de aula em cada disciplina, daí de geografia, de matemática, de história, enfim, e por aí vai. Então, não é qualquer tema, não é o professor que leva. Por isso que ele emerge da realidade do aluno. E aí, esse processo, veja, como ele é diferente, por exemplo, do professor levar o tema e falar assim, gente, então hoje a gente vai trabalhar lixo. E aí sim, pegar o lixo, que foi o tema que o professor levou, que ele achou que é importante de ser abordado na sala de aula, e aí sim trazer, buscar fazer uma relação com a realidade do aluno. Gente, olha o lixo, então. Como é que é a coleta de lixo na rua de vocês? Vocês fazem a separação dos materiais na casa? Vocês levam lá para a seleta coletiva? Como é que vocês fazem? Entende? Então, é diferente você fazer com que o tema emerja a partir de um processo investigativo, ou você levar o tema e a partir daquele tema você fazer relações com a realidade do aluno de forma ilustrativa. Então, tem esses dois vieses que a gente tem que tomar muita atenção para a gente não misturar a ideia do tema gerador em Freire, como muita gente tem que o tema gerador é a priori, né? E o tema gerador, ele é que faz a mediação entre a visão de mundo do aluno e a visão de mundo da ciência ou do professor. Não sei se fui clara, né? Se precisar, eu aprofundo um pouco mais. Sim, acho que é exatamente essa a ideia, né, Juliana? De que se a gente vai pensar a educação de um ponto de vista, de uma perspectiva, na verdade, que não é de transmissão de conhecimento, e entender o conhecimento como uma construção coletiva, uma construção que não deve acontecer de forma hierárquica, então a gente não pode partir simplesmente de currículos pré-estabelecidos, né? Então acho que faz todo sentido
pensar, né, nisso que tu traz, de a gente partir do contexto, do ponto de partida ser o tema gerador que vem da realidade dos alunos, se a gente quer realmente promover relações que quebram com essa ideia desigual, né, de um currículo pré-determinado, porque aí ele é determinado por quem, né, com que interesses, que vozes que ele representa, né. Então, acho que é um outro movimento. E isso é um grande desafio também para a gente, enquanto educador, porque o sistema educacional ele ainda funciona nessa lógica de currículos pré-determinados, né, ementas fechadas. Claro que a gente tenta aí criar rupturas, né, e ressignificar, subverter, mas ao mesmo tempo o sistema tradicional de ensino do jeito que está posto, né, é um desafio. A gente precisa refletir sobre o que isso implica, né, a forma como as coisas estão postas, né. Então, acho que nesse sentido o que tu traz, né, sobre o contexto dos alunos, a realidade dos alunos, e esse sendo o ponto de partida, que é o que Freire advoga, né, a favor disso, acho que é super importante para a gente repensar e nas nossas práticas, né? Enquanto você falava, eu ficava pensando aqui já nas minhas aulas, assim, nossa, mas como que eu posso fazer isso de outra forma? Será que eu estou realmente todo o tempo trazer o contexto dos alunos, mas será que às vezes eu não estou partindo de algo pré-determinado e só faço relações, né? Então acho muito interessante a gente problematizar e se questionar constantemente, né, sobre essa relação, que eu acho que é um dos pontos-chave, né? Uhum. Certamente. E aí isso vai muito ao encontro aí da pergunta, né? Como que se trabalha isso essa educação ambiental conectada à realidade dos alunos em contextos urbanos e não urbanos, né? Que a Priscila tinha feito e eu acho que eu não cheguei a aprofundar. Mas eu entendo que se a gente trabalha nessa perspectiva do tema gerador, esse tema emerge tanto num contexto urbano quanto num contexto não urbano, né? Então, dependendo da localidade, esse processo investigativo, que Freire vai chamar de investigação temática, permite trazer à tona aquilo que é uma contradição socioambiental ali naquele contexto, seja ele urbano ou não urbano, seja ele num contexto de educação infantil, num contexto de EJA, né, educação de jovens e adultos, num contexto de educação de ensino médio, ou de ensino superior, até de pós-graduação, sabe? Então você fica livre para trabalhar em qualquer contexto, né? Freire trabalhou o tema gerador na perspectiva da alfabetização de jovens e adultos, então ele é altamente pertinente para qualquer contexto, seja ele qualquer modalidade, escolar ou não, movimentos sociais. Então, para mim, esse é o ganho assim de trazer essa proposta freiriana dos temas geradores para a educação ambiental crítica, porque ela permite esse movimento, né, de trazer daquela realidade aquilo que realmente tem sentido e significado para os alunos e para os educandos e que podem ser, a partir dali, critérios para a seleção de conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. Então, nesse sentido, todas as áreas entram como meio, né, para a conscientização de uma visão de mundo que não seja ingênua nem fatalista, que, pelo contrário, o tema gerador, ele representa essa visão fatalista. E o conhecimento científico, ele vem nesse sentido, de superar essa visão fatalista. Então, daí a importância da ciência, né, e das diferentes áreas do conhecimento na perspectiva de superação desse conhecimento ingênuo. Visando o que, então? A conscientização dos educandos. E a conscientização dos educandos perpassa pela ideia de consciência em ação, que é você trazer uma reflexão sobre uma ação anterior, pensando numa ação transformadora da realidade, ou seja, você, através de uma consciência crítica e da tomada dessa consciência crítica, você pode pensar possíveis ações para superar aqueles limites, né, aquelas fragilidades encontradas naquela localidade, sejam elas materiais, culturais ou sociais. É como se, de certa forma, a gente parte do contexto, da realidade, desse conhecimento do cotidiano, né, que faz parte da vida, não só dos educandos, mas também dos educadores. Nesse exercício, né, de
de reflexão crítica, a gente está tentando expandir esses repertórios, trazer o conhecimento científico, promover o diálogo, mas também considerar as experiências, né, que também é uma forma de construção de conhecimento. Por meio desse diálogo, dessa troca, dessa justaposição de ideias, que são desses argumentos, dados, né, do conhecimento científico, a gente vai construindo novas visões de mundo que vão nos ajudar a não só entender, mas também a agir sobre a realidade, né? Então, acho que pensando exatamente na importância do contexto, né, eu queria trazer uma pergunta que vai refletir, né, tentar introduzir aqui o contexto que nós estamos vivendo da pandemia, né? E aí eu queria ouvir de vocês duas, né? Porque, assim, o próprio surgimento do coronavírus é também um reflexo de um desequilíbrio entre relações humanas e meio ambiente em que vivemos. Então, eu queria ouvir de vocês, podemos começar talvez pela Melina e depois ouvir a Juliana. Como é que vocês entendem essa questão? E qual que é a importância de a gente trazer um olhar crítico para a educação ambiental neste contexto, né? Qual que é o papel, qual que é o nosso papel enquanto educadores frente ao contexto pandêmico, né? Esse contexto de disseminação do novo coronavírus? Boa pergunta, Léo. Então, eu vou trazer um dado aqui, que eu peguei hoje de manhã. Segundo o portal de notícias G1, né, às 6 horas da manhã do dia de hoje, 6 de novembro, o Brasil tinha 161.779 óbitos registrados e 5.614.302 diagnósticos de Covid-19. O Ailton Krenak disse uma frase que sintetiza um pouco desse meu sentir durante esses meses que a gente vem experienciando, né, essa pandemia, que, como a Juliana pontuou, pra gente que tá na sala de aula, foi um dos temas geradores que mais apareceu, né? E o Ailton, ele diz assim, a gente não morre só de vírus, né? Mas a gente morre todos os dias de vergonha desse governo, de vergonha desse sistema capitalista que devora vidas, né? Acho que esse é um olhar que eu quero trazer, né? Esses números de mais de 160 mil pessoas mortas não são mortas aleatoriamente, não são mortas, a gente não está todo mundo no mesmo barco. Se a gente pegar essas 160 mil pessoas, não estão distribuídas aleatoriamente, mas não, elas têm classe, elas possivelmente estão concentradas, possivelmente não, os dados mostram isso, né? Estão concentradas em locais mais periféricos, elas têm esses denominadores ali que mostram, né, essa realidade, que não é a mesma para todo mundo, né? E essas mais de 160 mil pessoas mortas por falta de cuidado, por abandono dessa humanidade, entre aspas, né, que detém o poder das grandes corporações, né, que trata questões como essa como só mais uma gripezinha, ou conta pra gente histórias de que a economia, ela não pode parar, né, que trata a vida, né, trata a natureza, os rios, os oceanos, as pessoas, como substituíveis, e você vai ser avaliado, medido, pelo quanto você pode produzir dentro desse sistema, né? Por isso, dessa forma, trata esses grupos de risco, as pessoas idosas, os anciões, né? As anciãs, a partir desse mesmo paradigma que a gente usa para descartar plástico, né? Esse mesmo paradigma da obsolescência planejada, só que a gente pega e leva isso dos produtos para corpos humanos, né? E isso que a gente deixa bem claro o que a gente considera como sendo humano, né? E descarta aqueles que a gente considera como não humanos, né? Que são menos, têm um lugar menor. Então, a pandemia, ela mostra, ela explicita isso pra gente, ela escancara que ela não é uma crise sanitária apenas, né? Ela é uma crise ambiental, é uma crise desses paradigmas que estruturam a nossa vida em sociedade, né? Desses paradigmas ocidentais, desses paradigmas antropocêntricos que colocam o ser humano nesse centro, coloniais, né, que definem uma humanidade e outra que é menos, um opressor e o oprimido, né, que deixa bem claro quais são esses locais dessa estrutura da nossa forma de viver, né. E a pandemia mostra que a gente é só um exercício, é só um jogo, né, doido pensar isso, mas é um exercício, né. O Bruno Latour escreveu um texto bem interessante sobre a pandemia que traz esse alerta, né,
de que a gente tem boas chances, assim, em geral, né? Claro, em geral a gente tem chance de sair dessa pandemia numa perspectiva de médio e longo prazo, né? Enquanto humanidade, mas bem poucas de escapar dessa crise climática e dessa crise paradigmática desse modelo que não se sustenta mais, né? Que está posto. Que causa essa pandemia, né? Quando a gente olha para como, por exemplo, o Covid, né? A pandemia se espalha entre as populações, entre os povos indígenas, ela vem junto com a esteira do desmatamento, ela vem junto com a esteira da mineração, ela está extremamente conectada a esse modo de produzir, né? E se a gente se safa dessa pandemia, a gente já está gerando outras, à medida que a gente insiste nesse modelo, né? Outra coisa que a pandemia também escancara para a gente, e acho que é um ponto importante, é que a gente é interdependente e é interconectado, né? Se não estava claro, se para alguém não estava claro, isso foi escancarado com esse vírus, que a gente não é separado uns dos outros, né? Não é um indivíduo separado um do outro. E como aponta o Bruno, essa tese também que é defendida, de que a máquina do sistema não pode parar, a gente também percebeu que é furada, né? É possível em semanas parar, né? Suspender esse mundo. Claro, transitório, né? Suspender esse modo de produção, suspender esse sistema econômico. Então é possível sim. Aquilo que diziam pra gente, essa história que nos contaram, essa narrativa, de que não, é impossível, essa é a forma de existir, é assim, sempre foi assim, não cola, né? Mas eu acho, assim. E aqui eu acho que é uma brecha onde a gente pode apontar e pensar para ações transformadoras, né? E nesse ponto, acho que é bem importante isso que a Juliana pontua, dos temas geradores, na sala de aula, demandados e vindos dessa realidade que vai ser diferente, claro, se é urbana, se é rural, dependendo de onde eu estou atuando, né? Mas que a educação ambiental crítica pode contribuir para que a gente traga para o nosso cotidiano essa esperança ativa, vamos dizer assim, de transformação da realidade, né? Para que a gente possa ler o mundo questionando esse modelo utilitário e modelo que mercantiliza a vida, né? Será que é realmente, eu trago essas perguntas, né? Será que é realmente útil continuar essa forma de produzir, de vender comida envenenada, entupida de agrotóxico? Isso nutre quem, né? Será que a gente pode chamar de vida, né? Pegar um ônibus apertado todo dia e trabalhar 8 horas por dia, ganhar uma miséria, viver em caixote e ainda agradecer quando se tem isso, né? Será que é realmente útil ser aparelhado para a informática, para o digital, para as redes sociais e não aparelhado, como diz o Rubem Alves, para gostar de passarinhos, árvores, para pisar descalço na grama, né? Eu acho que a gente precisa, é nosso papel, assim, eu tenho olhado muito para isso, né? Enquanto educadora ambiental crítica, questionar e contestar esse modo de produção, esse modo de se relacionar com a natureza, para que a gente possa, durante e pós, né, essa pandemia, não voltar, como a gente tem voltado, para esse anormal que a gente vivia, né? Mas para a gente ser, como nos pontuam, e eu trago muito, eu dialogo muito, né? Essa perspectiva crítica freiriana com as perspectivas que trazem outras visões que nos ajudam a descolonizar esse pensamento, né? Trago de novo o Ailton Krenak, para que a gente possa ser corpos vivos em uma terra viva. Senão a gente vai ficar sendo zumbi andando por aí, né? Como é que a gente pode produzir, ser, estar no mundo de outras formas que são... como é que a gente constrói, né? Formas genuinamente inclusivas, solidárias e regenerativas. Porque o sustentável já não dá mais conta, né? Como é que a gente vai regenerar isso que está posto, né? Acho que é isso. Então, vou pegar o gancho aqui da Melina. Eu acho que a Melina já trouxe questões bastante complexas e que respondem muito bem, né, a pergunta que vocês fizeram. Então, assim, só trazendo mesmo uma complementação, no sentido de buscar entender, né, qual que é a importância da gente trazer um olhar crítico, né, dessa educação ambiental para pensar o contexto atual que a gente está vivendo, que é o contexto pandêmico. Só quero pontuar aqui uma frase do Einstein, que eu acho que tem tudo a ver com a pergunta e com o contexto da pergunta, que é assim:
Nenhum problema pode ser resolvido a partir da mesma consciência que o criou. Precisamos aprender a ver o mundo renovado, né? E acho que a educação ambiental, numa perspectiva crítico-transformadora, que traz, né, à tona as contradições sociais, numa perspectiva de transformação da realidade concreta, ela justamente nos provoca a pensar quais são essas contradições. Neste momento, este contexto pandêmico pode ser entendido como uma contradição. E se a gente traz, então, ele para pensar como que a gente dialoga com uma possibilidade crítica, né, de transformação das consciências, né, tanto individuais quanto coletivas, para repensar um novo modelo de sociedade, um novo modelo de desenvolvimento, de produção e reprodução da vida em sociedade, a gente tem aí um ótimo exemplar aí, que é a própria pandemia, para pensar essa possibilidade de implementação dos princípios da educação ambiental crítico-transformadora. Lembrando que cabe muito bem a gente ter claro qual é a concepção de educação que a gente está adotando para pensar essa educação ambiental crítica e qual a nossa concepção de ambiente, né? Entendendo que ambiente não é só a natureza, é também natureza, mas é sociedade, né? Que envolve os fatores políticos, filosóficos, científicos e culturais. Então, se a gente entende o ambiente a partir dessa perspectiva de totalidade ou de totalizadora, a gente está pensando que o mundo é movido por contradições. E se o mundo é movido por contradições, como que a gente busca a superação dessas contradições, né? E aí Freire e a perspectiva dialética filosófica, ela nos traz essa proposta, né, da ação, reflexão, ação transformadora, né? Então coloca em xeque isso, enquadra isso num contexto macro, né? E aí esse macro para nós seria um mundo globalizado, então não tem como a gente não colocar em xeque esse mundo globalizado, a circulação facilitada de pessoas, né? Que foi o que propiciou essa pandemia, levando o vírus de um lugar para o outro, né? Nos aviões, nos trens, nos carros e por aí vai, né? Porque vírus já havia, pandemia também já houve, mas uma pandemia a nível global, né, realmente é algo aí que estamos a vivenciar e pode ser que não pare por aí, né? E como que as nossas relações humanas, elas interferem, né, mesmo que elas sejam locais, mas como que elas interferem na realidade macro. Então, é essa relação do local com o macro sendo colocado em xeque para a gente repensar aí ações transformadoras, né? Para pensar um novo modelo de sociedade, né? Que seja mais sustentável, né? Buscando produções orgânicas, né? Questões que envolvem alimentação, que envolvem a saúde, né? Voltando lá atrás, resgatando muitos processos aí de fazer medicamentos naturais, né? E por aí vai. Então, eu acho que a pandemia, ela nos traz, né, essa problematização para a gente pensar que mundo que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações posteriores. O que a gente está realmente construindo como sociedade? Acredito que a gente está colocando em xeque todo esse modelo aí vigente, né? Será que é isso mesmo? É esse ritmo acelerado? É isso que a gente quer? Né? Nesses tempos que a gente ficou em casa, quanta coisa mudou em termos de purificação dos ares, né? Quanta coisa se transformou. Então, a realidade, ela vai se transformando também a partir das nossas ações. Então, o quanto que as nossas ações influenciam, né, nessa realidade vivenciada. Então, é isso que a gente não pode perder de vista. E aí que eu penso que a educação ambiental nos traz essa contribuição para a gente se problematizar, né, enquanto sujeito numa sociedade e como um coletivo que pensa melhores formas de viver num mundo, num viés de buscar uma sustentabilidade. Não só
natural, né, mas social, cultural. Então ela perpassa aí por esses diferentes vieses. Acho que um pouco disso mais, né, que eu queria colocar. Perfeito, Juliana. Então, vou pegar o gancho dessa tua fala, né, complementando a fala da Melina, trazendo destaque para essa ação transformadora que tu menciona, né? E aí queria fazer também uma conexão com o início da nossa conversa, onde a gente pensou um pouco sobre educação, a educação básica, a sala de aula, né? E aí eu queria convidar vocês para deixar, então, uma mensagem para o professor que nos ouve, para a professora que nos ouve, nesse sentido, né? O que vocês têm de recado para esses professores dentro dessas questões tão importantes que a gente discutiu nesse episódio? Então, de repente, a gente começa com a Melina para intercalar e aí podemos seguir, então, finalizar com a Juliana, por favor. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, meu primeiro recado é esse, assim, parabenizar as professoras, os professores que têm aí atuado desde o início da pandemia, da forma que dá, né, assim como dá, no espaço da casa, esses profissionais, assim, competentes que se dedicam a construir uma outra forma, né, de educar. Acho que o primeiro recado eu gostaria de dar esse, né. E acho que pontuar também que diante desse movimento que a gente tem visto aí de retorno, né, retorno presencial cada vez mais forte, assim, para a sala de aula, relembrar que a gente possa se fortalecer nesse movimento, nessas experiências, lembrando, né, que de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, né, e que é tão desvalorizado socialmente, né. As escolas, elas não são os prédios, não são as estruturas, não é a sala de aula, né, mas são essas experiências de troca, né. Então, que a gente possa criar experiências que conectem, que reconectem as pessoas, os sujeitos, com a vida, né? Com os processos de vida, com essas experiências. Esse seria o meu recado. E eu gostei muito da ideia, né, de começar parabenizando, Melina. Vou pegar esse gancho também. Acho que os professores, né, e eu também como professora, eu vejo assim o quanto que a pandemia nos colocou, né, numa situação inédita para todos nós e como que reagindo frente a esse limite, né, a gente conseguiu encontrar alternativas de continuarmos construindo conhecimentos junto aos nossos alunos. Então, o desafio veio, foi posto, e nós, professores, seguimos o nosso papel de educadores no mundo, né? Não foi a sala de aula que nos limitou, né? Não foi por não estar lá, a gente conseguiu alternativas. Então, dizer que realmente todos nós, professores, estamos sim de parabéns, dizer que nós somos muito importantes, né? O nosso papel na sociedade, ele tem um papel muito importante na formação desses sujeitos, né? Dos cidadãos que requerem, né, construírem novas formas de pensamento, novas formas aí de enxergar o mundo, de pensar o mundo, porque a gente vem de uma cultura eurocêntrica. E como que a gente pode, a partir disso que a gente está vivendo, desse momento atual, pensarmos novas formas de sociedade? E o professor é fundamental nesse processo. Então, que o professor ele perceba cada vez mais a sua importância, que ele perceba o seu papel na sociedade como construtor de conhecimento, como formador de opinião, e que ele próprio se valorize, mesmo que as políticas públicas não nos valorizem tanto, mesmo que esse governo posto não nos valorize tanto, pelo contrário, né, tenha feito aí até uma certa apologia, né, a dizer que a gente não é tão necessário assim, que a gente pode continuar trabalhando desta forma, que a gente pode colocar um outro tipo de educação, né,
e que a ciência não é tão importante, que o dinheiro para pesquisa não é tão importante assim. Então, que a gente continue acreditando que somos importantes, que somos sujeitos que fazem, sim, um papel de pensar uma transformação da realidade e que a gente se autovalorize, né? Porque não é um dom, simplesmente. Não se trata de dom ser professor. Se trata, sim, de muita formação, muito tempo de formação, muita dedicação, né? É um processo de formação e que não está acabada, né? É um processo permanente, estamos em constante processo de formação. Não estamos prontos, não somos conclusos, somos seres inconclusos. E a própria docência também é um processo, né? De que a gente está se refazendo, se reconstituindo a todo instante. Então, que a gente não pare diante da crise, diante dos limites, diante das pressões e que a gente consiga se renovar a cada dia, pensando em prol de uma sociedade melhor, mais justa, mais igual, né? E mais sustentável. Acho que é isso que eu diria para quem está nos ouvindo. Perfeito, muito obrigado. Queria dizer que foi um prazer contar com a participação de vocês, Meline e Juliana. E esse episódio, né, acho que traz importantes reflexões e considerações para a gente pensar sobre o trabalho da educação ambiental de uma perspectiva crítica, mas também nos faz pensar sobre os princípios gerais de uma perspectiva crítica para a educação como um todo, né? Obrigado pelo diálogo e também quero convidar os nossos ouvintes para que estejam em diálogo conosco, né? Mesmo que virtualmente. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, compartilhar suas opiniões, críticas, sugestões sobre esse e outros episódios, seja por meio de nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, né? Para quem quiser mandar e-mail, o endereço é contato.ensinocritico@gmail.com. Então, eu também deixo aqui meu muito obrigada, Meline e a Juliana, pela participação e pelas contribuições, né, que provocaram reflexões tão ricas para a gente. E também agradeço aos nossos ouvintes por terem ouvido mais esse episódio. Convido para que ouçam os demais episódios do nosso podcast que estão nas principais plataformas de streaming. Então, fica o meu muito obrigado por ter acompanhado essa discussão, que contou com a apresentação de Leonardo da Silva e Priscila Fabiane Farias e com a produção de Cristiane Soares, que é estudante de licenciatura do campus São José. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.